Vamos apresentar nesse vídeo os principais recursos da versão beta do SoftJet G. O SoftJet G é um aplicativo desktop da GeoDígitos para análise de dados gerados pelo nosso sistema de monitoramento para JetGround. Após instalado, esse ícone será criado no desktop do computador e vamos aqui iniciar o aplicativo dando um duplo clique neste ícone. Então, na hora que inicializa, essa é a tela inicial do aplicativo, ele mostra aqui as máquinas do cliente, as máquinas que pertencem ao cliente. Aqui já está cadastrado como cliente Nova Técnica e automaticamente o programa pega quais são as máquinas que pertencem ao cliente. Esse cliente aqui, no caso a Nova Técnica, né, tem 4 equipamentos aqui nessa região, que é lá na barragem do Samarco. Você pode dar o zoom aqui e ver onde que as máquinas estão. Além dessas 4, que é o sistema provisório, que já foi instalado há algum tempo, tem também as outras 2 máquinas, os outros 2 sistemas que estão aqui na GeoDígitos, que é um sistema que foi trazido aqui, que é o segundo sistema da Nova Técnica, e esse aqui é o terceiro sistema que nós estamos em teste. Vamos voltar aqui para o mapa e vamos ver os recursos aqui. Então, primeiro a gente pode abrir um banco de dados, criar um banco de dados a partir da nuvem GeoDígitos, a partir de um pendrive, ou abrir um banco de dados existente. Aqui eu vou criar um banco de dados a partir da nuvem GeoDígitos. Então as colunas já teriam sido transmitidas para o nosso servidor, que é o que a gente chama de nuvem, e estão lá disponíveis para download. Vou clicar 2 vezes aqui. Você tem que selecionar a máquina que você quer. Vou selecionar essa aqui da Nova Técnica e vou selecionar aqui as colunas que eu quero baixar. Vou colocar a data aqui, vou colocar aqui de 6/4/2001, de 6/4 de 2021 até 6/4. Então eu estou baixando só as estacas do dia 6/4. Eu estou fazendo isso porque eu sei que são 2 que foram simuladas aqui, que visualmente é melhor fazer a demonstração usando essas 2. Então depois que eu selecionei a data, eu seleciono transferir. As estacas, as colunas são baixadas. Ele pergunta qual nome do banco de dados eu vou querer colocar nessas colunas que foram baixadas. Aqui eu vou colocar um nome apenas de teste. Então eu crio o banco de dados. Ele cria o banco de dados já com 2 colunas. Você vê aqui que o total do banco de dados são 2 colunas. Ele está apresentando a primeira coluna de um total de 2. Aqui ele apresenta os dados da coluna, que é o nome da coluna, no caso aqui foi teste GeoDígitos, a obra PED Germano, contrato Salum Nova Técnica, local, operador. E aqui tem o objetivo de litros por passo, que são 5 litros por passo, giro por passo, que é 1 giro por passo, a profundidade que foi atingida, profundidade máxima que foi atingida. E aqui a gente tem o passo que foi configurado no computador, no caso que são 4 centímetros. Aqui ele dá uma geral do volume de cauda que foi injetado. O previsto
era 0,75 metros cúbicos. O medido pelo computador foi 0,57, então o superconsumo foi um valor negativo de menos 24,3%. Isso significa que foi injetado 24,3% a menos do que o previsto. O previsto aqui seria a profundidade, né, dividido pelo passo, vezes o objetivo de cauda por passo. Lembramos aqui de fazer as devidas conversões, porque aqui é metro cúbico, aqui é centímetro e aqui é litro. Então vamos lá. Essa aqui é uma estaca. Ela aqui apresenta, não vou entrar em detalhes aqui, mas apresenta todas as medições que foram feitas a cada 1 segundo. Pode ver aqui que está passando de 20 para 21, de 20, depois 22, 23, 24, 26. Ele dá as informações aqui, o que aconteceu, por exemplo, no segundo 209, ele estava nessa profundidade aqui, a rotação que ele estava neste momento era 9, o pulsos de nata que ele detetou foram 2, a pressão da cauda era esse aqui, 9,5, e o volume até este momento acumulado é 0,04. Tá? Essa coluna aqui foi feita manualmente, é uma simulação, não tem relação nenhuma com a execução real. Vamos então aqui clicar no gráfico de medições, que é o relatório que é gerado por esse aplicativo, e é o que interessa. Você clica aqui, ele vai te apresentar os dados da coluna, horário, início, qual foi o passo, coordenada de GPS, a profundidade que ele atingiu, volume medido, informações da coluna. Esse gráfico aqui, o gráfico maior, eles são 2 gráficos em um só. A linha preta significa a profundidade, quando ele começou. Então aqui seria profundidade pelo tempo. O tempo aqui, ele gastou para fazer essa coluna um total de 399 segundos. E como é que foi o comportamento da profundidade nesses 399 segundos? Inicialmente ele começou aqui, desceu até essa região aqui, que é por volta de 4,8 mais ou menos, manteve durante algum tempo essa profundidade, depois ele aumentou a profundidade até 4,9, sei lá, alguma coisa aqui, manteve durante um tempo razoável aqui, de aproximadamente de 100 até 140 segundos, ele manteve na mesma profundidade. Depois ele desceu novamente e atingiu a profundidade máxima, que é por volta de 6 metros. Depois ele começou a subir nesse ritmo aqui, foi subindo, aqui subiu mais devagar, depois subiu mais depressa, depois subiu mais devagar, depois subiu até chegar lá na profundidade 0. Então essa linha preta significa o comportamento da profundidade. Essa linha azul aqui já significa o comportamento do volume, o volume acumulado durante os 399 segundos. Então o eixo Y é esse aqui e o eixo X continua sendo o tempo. Vamos analisar como foi esse comportamento. Inicialmente ele não injetou nada, ficou sem injetar nada. Aqui no segundo aqui
no chute aqui vai ser aproximadamente uns 190 ou talvez 200, ele começou a injetar. Começou a injetar nesse ritmo aqui. A inclinação dessa curva aqui é o fluxo, né? E essa linha significa o volume acumulado. Então foi injetando, 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 injetando. Chegou lá no fim, parou de injetar. E o volume acumulado de injeção foi 0,57, que está representado aqui. Além desse gráfico, nós temos outros gráficos aqui, que são os gráficos menores, que são o seguinte: primeira rotação, aqui ele inicialmente de 0, também é rotação pelo tempo, todos os gráficos aqui são pelo tempo, até 399 segundos, e aqui a grandeza. Então inicialmente, até aproximadamente aqui, eu arriscaria aqui uns 200, até 200 segundos, ele não manteve rotação nenhuma, não rodou. Depois ele rodou nesse ritmo aqui, vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta, até chegar nos 399 segundos. Isso aqui ele está parecendo assim muito variável, né? Parecendo um eletrocardiograma, porque isso foi feito simulado, foi feito na mão. Então a gente não consegue manter um ritmo constante com uma máquina. Mas se tiver muito pontiagudo esse gráfico aqui, você pode suavizá-lo. Você pode suavizar uma vez, que ele faz a média entre 2 pontos, ele calcula uma média. Pode suavizar 2 vezes, pode suavizar 3 vezes, que é média da média da média, ou até 4 vezes, que é média da média da média da média. Então ele fica mais fácil de visualizar. Vou deixar aqui suavizado 4 vezes. Então o primeiro gráfico é de rotação, o segundo de vazão. Você vê aqui que no início a vazão foi 0, que é exatamente aqui, ó, por isso que não acumulou nada. A vazão foi 0, depois a vazão variou aqui, nesse valor aqui, sei lá, próximo de 250, e depois cortou a vazão para 0, que é exatamente essa pontinha aqui. Depois nós temos a pressão da cauda, vou baixar aqui. A pressão da cauda, mesma coisa. Durante um tempo, ele ficou com pressão 0, depois a pressão ela variou dessa forma aqui. O volume da cauda é exatamente esse mesmo gráfico aqui, esse azul, ele é repetido aqui, só para ter, poderia não ter repetido. E aqui é a velocidade de penetração e injeção. Aqui a velocidade inicialmente está em preto, porque é uma velocidade de perfuração. A profundidade foi aumentando para baixo, né? Então aqui é a fase dele de perfuração e depois a fase de extração. Você vê que a fase de extração foi bem menor do que a velocidade na perfuração, exceto nesse pontinho aqui que ele foi numa velocidade de extração maior, né? Que é exatamente esse aqui, ó. Tá vendo como é que a profundidade variou bastante em pouco tempo? Se a profundidade variou bastante em pouco tempo, quer dizer que a velocidade foi muito alta, né? A inclinação, né, a inclinação dessa linha aqui, que é a mesma coisa que a derivada dessa linha aqui, é um valor alto que está registrado aqui. Esse último gráfico aqui é o gráfico do torque. No nosso caso aqui, o torque estava simplesmente desligado. Ele marcou um volume de menos 100 bar. Volume não, desculpe. Uma pressão de menos 100 bar. Por que eu sei que é de menos 100 bar? Porque aqui no gráfico está próximo do 110. É um valor default e está em vermelho. Quando está em vermelho é negativo.
Então, quer dizer que é menos 100 bar. Temos ainda no relatório aqui o gráfico de objetivo. Aqui está como target, não sei se a gente vai deixar como target, mas qualquer alteração é mais fácil. Então o target ele apresenta aqui o target de volume e de giros. Aqui, por exemplo, você vê que apenas nessa fatia aqui de 4,5, de 1, 2, 4,5 e 6, que foi atingido o objetivo de nata de cauda injetada, tá? Conforme o objetivo que foi definido no computador. O em verde significa que foi atingido ou ultrapassado. Em vermelho quer dizer que injetou menos volume do que o objetivo. O objetivo é representado pela essa linha tracejada. E se aqui tivesse em cinza, significa que injetou mais do que 2 vezes, mais que 2 vezes do que o volume ideal, né? O volume que é o objetivo. Então aqui seria o objetivo e aqui seria 2 vezes o objetivo. Se ele passar de 2 vezes o objetivo, ele vai imprimir aqui, vai aparecer aqui em cinza. Tá? Aqui não tem nenhum em cinza, mas é isso. Vermelho quando é abaixo do objetivo, verde é quando está entre o objetivo e 2 vezes o objetivo, e cinza seria se ele tiver mais do que 2 vezes o objetivo. Nós estamos falando aqui de volume, mas em questão a giro também é o mesmo raciocínio. O giro ideal, né, o objetivo de giro aqui, nós vimos que estava especificado como 1 giro por passo. Ele aqui apresenta aqui o giro a cada 50 centímetros. Você vê que aqui varia aqui seria de 3,5 até 3, então a cada 50 centímetros ele faz uma consolidação dos dados e apresenta a cada 50 centímetros. Aqui, como eu estava falando, é a mesma coisa. Ele ficaria vermelho se tiver abaixo do giro objetivo, em verde do giro objetivo até 2 vezes, e em cinza se for maior do que 2 vezes o objetivo. Nós vemos aqui que todos, durante todo o processo aqui, ficou abaixo do objetivo. Tá? Mais uma vez, lembrando que isso aqui não é real, isso aqui é uma simulação. Então é isso. Esses 2 gráficos aqui dão uma visão bem rápida para quem está olhando o gráfico, e esse gráfico também é exatamente o mesmo que aparece lá no operador. Então, se isso aqui fosse real, você poderia falar que essa estaca aqui, essa coluna aqui, não foi bem feita, não, porque ele só injetou o necessário de nata onde está verde. Onde está vermelho, ele injetou a menos do que era o objetivo. E em termos de giro, na coluna inteira ele girou menos do que o necessário. Então já é uma ideia muito rápida que você tem, uma visão muito rápida de como ficou a coluna, como foi executada a coluna. Essa aqui, como eu falei, é a coluna 1 de 2, vou passar a coluna 1 de um total de 2, vou passar para a próxima aqui, a coluna 2 é essa aqui, que ela inclusive ficou até bem pior, não teve nenhum local onde que ele não injetou, não teve nenhum local que ele injetou pelo menos o mínimo necessário. Tudo ele injetou a menos, e inclusive o giro também a menos. Sendo que aqui, ó, de 3 metros para cima, não injetou nada de nata,
de cauda no caso, e aqui não girou nada. Tá? O volume da cauda aqui, ó, você vê que a um determinado momento ela ficou fixa, não acumulou mais. Por quê? Porque a vazão baixou para zero e a pressão da cauda também passou para zero. E aqui você pode ver também que ele não injetou nada em termos de injeção lá de baixo, né? E depois, no momento 72 segundos, ele injetou alguma coisa, pouca coisa, e depois ficou, não injetou mais nada, ou seja, volume zero. Tá? Então, basicamente, é isso aí. Esse gráfico aqui, evidentemente, você pode salvar ele como bitmap, ou pode imprimir, e você pode navegar por aqui. Eu vou fechar aqui. Tá? Aqui é a mesma coisa, igual a gente tinha falado, mas são outros dados, né? Essa aqui a profundidade foi 4,9. O volume previsto era 0,62, ele injetou 0,35, então ele injetou, em questão de volume de cauda, menos 42,9%. Aqui, se você fechar, você volta lá, e esses aqui são os recursos que já estão, são os principais recursos que já estão disponíveis nessa versão beta desse nosso SoftJet. Agradeço por terem assistido esse vídeo. Obrigado.